Hoje é uma noite especial. Eu posso ouvir um amém? Hoje é uma noite especial, sim. Por quê? Porque hoje nós vamos participar de algo muito forte, muito importante. E não pode ser feito simplesmente debaixo de um ritual, debaixo simplesmente de algo automático. Hoje eu vou no culto porque é Santa Ceia, tá, e aí? O que de fato isso vai impactar a minha vida hoje, vai impactar a minha vida amanhã? Como participar da ceia vai impactar a minha vida como ser humano, como cristão? O que eu estou fazendo? Qual é a consciência que eu tenho dessa verdade? Então não pode ser simplesmente mais um culto. A ceia precisa ser um culto de entendimento, e claro, de muita celebração. Olha aqui para mim, queridos. A cruz não foi o fim, a cruz foi a porta de entrada para o acesso daquilo que Deus tem para as nossas vidas. A cruz do Calvário não é o fim, é o início, é uma porta de acesso. Como que eu vou me apropriar dessa verdade? Se a cruz não é o fim, pastor, mas ele morreu, é verdade, mas e o que a Bíblia diz após a morte dele? Vai dizer que é o terceiro dia. A promessa se cumpriu, e havia uma promessa que após a morte e ressurreição, a igreja do Senhor nunca mais seria a mesma. A igreja do Senhor Jesus, ela seria impactada. A igreja do Senhor Jesus, ela seria transformada. A igreja do Senhor Jesus nunca mais seria a mesma. A igreja do Senhor Jesus se levantaria em autoridade para manifestar o reino de Deus. E se eu não tenho consciência dessa verdade, eu simplesmente tomo a ceia, ou eu venho no culto, e eu faço isso como um rito, mas sem uma consciência. Então a cruz não é o fim, é a porta de um novo tempo, de uma nova era, para que eu possa acessar. Porque até a cruz, até a morte e ressurreição de Cristo, o homem não tinha acesso a muitas coisas daquilo que Deus tinha para os seus filhos. Então o véu precisava ser rasgado. Isso só poderia acontecer após a morte e ressurreição de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Então agora eu tenho um acesso. A cruz, a morte e ressurreição, a cruz, ela não pode perder a essência, porque quando eu perco a essência de algo, aquilo que era importante começa a se tornar banal, começa a se tornar sem valor, e eu entro num automático, e eu não mais acesso aquilo que é meu por direito. Por quê? Porque eu não valorizo aquilo que foi feito por mim. Quem está entendendo, diga eu. A cruz é a revelação do amor. Não, eu vou repetir isso. A cruz é a revelação do amor de Deus por nós. E se eu não tenho essa consciência do amor, eu entro num lugar de vitimismo, porque ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me vê. Essa semana eu atendi uma pessoa, e eu não estou diminuindo a dor dela, se ela estiver ouvindo, mas eu precisei trazer uma consciência acerca de um assunto,
E quando eu fui um pouco mais firme com ela, ela disse assim: sabe o que é, pastor? É que todo mundo me rejeita, é que eu fui rejeitado pelo meu pai, eu fui rejeitado pela minha mãe, depois o meu casamento não deu certo, a minha esposa me rejeitou, agora a minha filha me rejeita, e parece que por onde eu passo todo mundo me rejeita. Eu olhei para ele e falei: meu querido, olha aqui para mim, as pessoas podem ter te rejeitado, mas existe alguém que te ama. Sai desse lugar de vitimismo, sai desse lugar de coitado. Alguém se entregou naquela cruz, alguém morreu naquela cruz, é o terceiro dia te ressuscitou, para que você levantasse, erguesse a cabeça e entendesse que tem alguém que te ama. Acesse esse lugar pelo amor de Deus. Acesse esse lugar, aonde não há falta. A cruz não é o fim, a cruz é o início, é uma porta que revela o grande amor de Deus. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Nós éramos, nós não somos mais. Ei, olha aqui para mim. Um filho de Deus precisa ter a consciência do que é ser um filho de Deus. Ei, olha aqui para mim. Você não é um pecador tentando ser santo. Você é um santo. Você é um santo que porventura peca. Muda tudo. A cruz deu um upgrade para aqueles que entenderam. A morte e ressurreição de Cristo nos coloca num outro lugar, num outro patamar, numa outra dimensão. Até a morte de Cristo, realmente, o ser humano é carente, o ser humano é falho, o ser humano vive esperando do outro. Mas quando você entende, quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, quando você entende o que Jesus fez na cruz, te levando para esse lugar, ei, olha aqui para mim, o que Cristo fez, não é para te levar para o passado, mas é te levar de volta à consciência, que o pecado roubou, mas que Cristo devolveu. O que? Ao jardim do Éden, ao lugar do relacionamento, ao lugar de intimidade. E é interessante falar do Éden, porque no Éden o homem não precisava se esforçar, ele só precisava desfrutar. O Éden estava tudo pronto, irmãos. E se a cruz me leva de volta para esse lugar, eu preciso voltar para esse lugar, de voltar a confiar em Deus. Quem está comigo? Deus prova o seu grande amor. Olha lá. Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos. A cruz, ela revela o amor do Pai. Por quê? Porque Ele pega o seu único filho. Sabe, o amor do Pai era tão grande por nós, que Ele não conseguia conceber viver a eternidade sem nós. Então Ele teve coragem de semear o seu único filho, para colher milhares de milhares de milhares. Porque tudo que planta, volta. Quem está entendendo, diga eu. Aprenda uma coisa, irmãos. Jesus não morreu por mim ou por você
porque nós merecíamos. A entrega de Jesus na cruz não tem a ver com mérito. Jesus morreu, ou se entregou naquela cruz, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, sabe por quê? Porque ninguém podia fazer o que só Jesus podia. Não tinha a ver com mérito, tinha a ver com quem Jesus é. Não tem a ver com o que nós somos, tem a ver com o que Cristo é. É interessante falar isso porque João 1,29, coloca na tela lá para nós, João 1,29. João vai falar algo interessante, ele diz assim, olha lá, no dia seguinte João viu quem? Caminhando em sua direção e disse, vejam, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, Jesus sabia de onde veio, Jesus sabia por que veio, Jesus sabia para onde ia. João 8 vai contar essa história. Aqui o profeta tem uma revelação, quando ele olha para Jesus, ele fala, cara, aquele pela qual nós estamos orando, aquele pela qual nós estamos esperando, ele chegou, e ele veio para cumprir o propósito, ele veio para fazer o que nenhum homem podia fazer, ele veio para fazer o que animal nenhum podia fazer, ele veio para quê? Para abrir a porta de acesso à presença de Deus. Livre acesso. O único, irmãos, o único que poderia fazer, o único que poderia entenda uma coisa. Eu comecei perguntando, quando se fala de ceia, o que você pensa? Eu vou lá para tomar ceia hoje. Não, domingo, primeiro domingo do mês é ceia, hein? Por que nós fazemos o que fazemos? Ei, a ceia precisa ser feita debaixo de uma consciência. Porque se ela não é feita debaixo de um entendimento, ela se torna só natural, e ela não vai alcançar o propósito. Então quando eu venho para um culto, principalmente como de ceia, eu preciso entender que a ceia, ela é uma conexão entre o homem e Deus. É uma conexão. O Senhor disse para nós fazermos isso em memória dEle. É uma conexão, é uma lembrança, é um entendimento. Quem está entendendo, diga eu. Então a ceia, ela é um lembrete. Do que, pastor? Que Deus está me dando mais uma oportunidade do que de recomeçar. Porque durante a nossa caminhada, durante o nosso percurso, diante de tantas adversidades e ações contrárias, o inimigo das nossas almas e por aí vai, muitas vezes nós perdemos essa conexão. E Deus, sabedor de todas as coisas, Ele estabeleceu a ceia. Não que você precisa só da ceia para você voltar a se conectar, mas a ceia é algo que Deus estabeleceu para que nós possamos ter uma íntima comunhão de conexão com Ele. Quem está entendendo, diga eu. Então a ceia é uma grande oportunidade do quê? De renovar a minha mente,
a minha aliança. Se eu não tiver uma mente transformada, eu não vou acessar o que Deus tem para a minha vida. Por quê, pastor? Porque nós, todos nós, irmãos, sem exceção, em algum momento da nossa vida, por mais que nós somos santos lutando contra o pecado, ainda assim a gente peca. E a ceia, ela vem o quê? Ela vem com essa consciência do quê? Que o sangue de Jesus, ele me lava, ele me purifica, ele me coloca novamente aonde? Nesse lugar que o diabo tentou me tirar. Então eu, através da ceia, eu volto ao quê? A uma conexão. Quem está entendendo? Diga eu. É uma conexão, é uma oportunidade. Por isso que Paulo em Romanos 12, 2 vai dizer: não vos conformeis com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação do que? Do vosso entendimento. Então a ceia, ela me dá a oportunidade do que? Renovar a minha mente, saber que Ele me ama. E é interessante falar desse texto de Romanos. Bota lá na tela lá, por favor, Romanos 12, 2. É interessante falar dele, porque ele traz uma série de ensino que precisa ser olhado. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Vírgula, presta atenção, irmão. Se eu não mudo a minha forma de pensar, se eu não entendo que eu tenho uma conexão com Cristo, pela morte e ressurreição, pelo sangue da aliança, por tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, se eu não tenho esse entendimento, eu fico impedido do quê? De experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Sabe por que ainda tem gente que ainda não rompeu em algumas áreas? Sabe por que ainda tem pessoas que ainda se vê vítima de tudo e de todos? Sabe por que ainda tem pessoas que não acessou esse lugar? Por quê? Porque todos nós em algum momento falhamos, é verdade. Uns falham mais, outros falham menos, mas todos nós em algum momento falhamos. E se eu não tenho o entendimento do que é uma ceia consciente, do que é Cristo, do que é o sangue, do que Ele fez por mim, do que Ele se entregou naquela cruz, isso, o pecado vai o quê? Vai bloqueando a minha mente, vai bloqueando o meu pensamento, vai bloqueando o meu entendimento, e isso vai me impedindo do quê? De me ver como Cristo me vê. Então eu começo uma semana e começa a dar errado, e o diabo continua soprando, é porque você fez aquilo, é porque você fez aquilo outro. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, querido, não importa o que você fez, e não estou abrindo aval para você fazer coisa errada, não. Ainda que se você cair, a Bíblia diz, ainda que o justo caia, o Senhor o coloca de pé. Ainda que você falha, você tem um justo juiz, um advogado que peleja a sua causa. Porque tudo que o diabo quer é fazer que cada vez mais você se distancie de quem? Dele. Mas a cruz, a morte e a ressurreição foi o que? Foi a porta de entrada. Eu entrei, agora eu tenho acesso, eu tenho conexão, e nada nem ninguém vai me impedir de viver aquilo que o Senhor disse que é para mim. Então a ceia não pode ser só simplesmente um lembrete da morte, ainda que mas também é um lembrete de acesso. A quem, pastor? A presença do Pai. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga eu. É uma chave que abre para eu ter acesso. Efésios 2,18, bota na tela lá rapidamente. Efésios 2,18.
Olha o que o texto vai dizer. Agora, não é amanhã. Agora, não é amanhã. A palavra que Deus tem para nós é para agora. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, hoje, não endureça o vosso coração. Abre o coração para aquilo que Deus está falando. Agora, por causa do que Cristo. Ei, olha aqui para mim. A pastora começou falando aqui na oração, talvez você não prestou atenção. É verdade que o primeiro Adão fez caquinha, é verdade que o primeiro Adão, né, deu ruim, é verdade. Papais, por favor, segura as crianças, porque com criança não dá para competir. Os papais que têm, mamães que têm criança pequena, por favor, com criança pequena não dá para competir. É automático, todo mundo olha, é automático. E assim, criança é uma bênção, mas criança sendo criança, tá tudo bem. Sim ou não? Eu achei estranho o Enéas correndo aqui, aí eu falei, Enéas, criança sendo criança. Mas é que a criança corre, dispersa ou não dispersa? Já dispersou até o que eu estava pregando, mas tudo bem. Jesus vai dar graça, né? Vamos voltar, me ajuda, Gabriel, o que eu estava pregando. Você não estava prestando atenção, tá vendo? A próxima você fica ligado. Vamos lá. Agora, por causa de Cristo, do que Cristo fez, todos nós temos acesso ao quê? Ao Pai, pelo Espírito. Presta atenção, irmãos. O que Cristo fez, a morte e ressurreição, abriu um portal espiritual. O véu que estava de cima a baixo, quando Cristo morre e ressurge. Isso, ó, corta essa parte, edita, porque senão vai ficar feio. Está ao vivo, né? Olha aqui para mim. Aí eu perco ali de raciocínio, seus cabeção. Então, o que Cristo fez, irmãos, nos dá esse acesso. Então eu preciso estar sempre conectado ao que o Senhor estabeleceu. Por quê? Irmãos, olha aqui para mim. Através do quê? Do Espírito. Vou dar um spoiler, daqui a pouco nós chega lá. Na antiga aliança, presta atenção, na antiga aliança, só o sumo sacerdote tinha o privilégio de ter acesso à presença. E agora, pastor, agora nós nos tornamos o tabernáculo dele. Não, já para aplaudir, aplauda direito, pelo amor de Deus, irmãos. Aleluia! Irmãos, agora ele não só vem, ele habita na pessoa do Espírito Santo. Irmãos, como hoje foi um dia bom e ruim ao mesmo tempo. É difícil explicar, né? Dia bom e ruim, né? É igual o chorizo aqui, né? É um negócio doido, né? Você não sabe se chora, se ri, se chora. Mas tá tudo bem, foi maravilhoso e foi ruim. E foi ruim e foi bom. Porque eu estava falando isso hoje. Quando você tem a consciência da presença, bom não é o lugar, bom é quem está com você. Eu montei uma pregação, eu vou pregar qualquer dia desse, assim que Deus me autorizar. Está prontinha. Bom não é o lugar, bom é a consciência da presença. Então o que Cristo fez, abriu esse acesso ao quê? Ao Pai. 2 Coríntios 5,18 vai dizer assim: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo mesmo
o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dissemos: reconcilie-se com Deus. As pessoas olham muitas vezes para nós, os crentes, e falam: cara, como que você consegue? Você não tem problema? Não se trata de problema, não se trata de acertar todas as vezes, não se trata disso. Se trata de entender que se ainda que eu fale, o sangue de Jesus me lava e me purifica e me põe de pé, e eu tenho conexão eterna com Ele. E essa é a mensagem da cruz, para que você esteja ligado ao trono da graça. Então a ceia, ela é uma conexão. A ceia precisa gerar uma consciência do quê? De liberdade. Ei, olha aqui para mim, presta atenção. Durante muito tempo, parecia que vir tomar ceia era quase que tomar veneno. Não, porque se eu tomar ceia e eu tiver em pecado, ei, olha aqui para mim, queridos. A ceia não pode ser uma ação de medo. A ceia precisa ser uma ação de liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1, portanto permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Quem é livre, diga eu. Livre, irmãos. Eu sou livre para escolher. Liberdade. Se eu cantasse, eu ia cantar agora. Liberdade está nele. Vai. Olha que coisa linda. Somos livres. Só começa, irmão, você não vai estragar. Olha, liberdade, não peso, não apontamento, não condenação. Ei, o Evangelho são as boas novas. O Evangelho são as boas novas. Ei, o que Cristo fez não é para me apontar, é para me libertar. Liberdade. Olha aqui para mim, a ceia, ela me lembra que eu tenho identidade. A ceia é para que eu possa ter entendimento de quem eu sou. Assim como Ele é, somos nós também. Ceia revela identidade, porque a ceia é para os filhos. Tem filho de Deus aqui? Eu estava num lugar essa semana, não sei porque cargas d'água surgiu o assunto, e a pessoa falou assim para mim: eu sou servo de Deus. Falei: glória a Deus, irmão, porque no céu a gente precisa de alguém para servir os filhos. A hora que eu vi, já tinha soltado, né? Falei: servo não senta na mesa. Mas filho senta na mesa. Agora, porque eu sou filho, eu não tenho problema de servir. O coração tem que ser de filho. E a mente tem que ser, sabe do quê? De um servo. Olha aqui para mim. Servo trabalha por salário, filho trabalha por herança.
Não, eu vou repetir isso, porque talvez tem gente que não entendeu isso. O servo, ele tem a mentalidade pequena, medíocre e limitada. O servo é mais ou menos assim, é aquele cara que quer chegar mais tarde no serviço e sair mais cedo do emprego. A mente de quem ainda não expandiu para entender que é filho, ele quer chegar e entrar mais tarde e sair mais cedo. O filho, ele não tem problema de chegar mais cedo e ir embora mais tarde, porque ele não trabalha por salário. O filho sabe que tem herança. Cara, se a igreja entendesse isso, o acesso que isso te dá, cara, eu já participei de muita palestra coach, aí eu vejo os caras pegando a palavra de Deus, fala que decodificou, apresenta nos palcos, ganha milhões, e aí porque o cara pagou, ele aplica e traz resultado. E muitas vezes a igreja que tem isso livre, está nas nossas mãos, deixamos passar algo tão importante. Então, a ceia é para lembrar que eu tenho uma identidade. 1 João 4,17 diz assim, ó: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também somos nós neste mundo. Identidade. Assim como Ele é, eu. Quem tem o DNA de Deus aí? Você precisa entender isso, irmãos. Se pegar o meu sangue e fazer um DNA, vai dar o DNA do meu pai e da minha mãe. Mas eu não sou natural mais. Você já parou para pensar? Por que a gente batiza? Aí você vai no cartório e você vai registrar uma pessoa e você sai com o nome de Você nunca parou para pensar nisso, né? Qual que é o teu nome de batismo? Já parou para pensar nisso ou não? Não. Tua cara tão barata, Henrique. Buguei tua mente agora. Qual é o teu nome de batismo? Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falar nisso, tem dia de batismo marcado aí por esses dias. Dá o nome do pastor Marcos aí. E quando você do teu Pai. Não, você não entendeu isso? Quando você vai no cartório, você vai registrar uma criança, você está batizando ela. Qual que é o teu nome de batismo? Qual é o teu nome de cartório? Você está pegando o sobrenome do... O senhor Antônio está entendendo. O mundo físico, irmãos, é só um reflexo do espiritual. Até o batismo precisa ser feito debaixo de consciência. Por que tem muita gente que não rompe? Porque não tem entendimento do que a palavra de fato está dizendo. Oh, olha aqui para mim, presta atenção.
O mundo espiritual não sobra, não tem espaço para ignorante. Se você não conhece a verdade, você não desfruta. Porque o mundo espiritual se move por princípios, se estabelece por legalidade. Quem está entendendo? Diga eu. Identidade. A ceia, ela me lembra o quê? Propósito. A ceia tem que ter propósito. Eu posso ouvir um amém? Sumiu daqui. Aleluia. Cadê? Charamanaias. Identidade, propósito. Pessoal do louvor pode subir. A ceia tem que ter propósito. Efésios 3. Põe lá na tela lá. Efésios 3:11. Esse era o quê? Propósito eterno. Presta atenção. Propósito eterno. E esse propósito eterno só poderia ser realizado por quem? Por quem? Por Cristo. Ei, olha aqui para mim. Pelo amor de Jesus Cristo. Qual é o propósito da sua existência? Irmãos, a desgraça do ser humano não é a morte, porque quem está em Cristo já morreu. O problema é você chegar no final da vida sem saber porque que viveu. É sem saber se de fato eu cumpri propósito. Se eu não tenho propósito de existência, não tem razão de viver. Por isso que tem muita gente, irmãos, que ela conquista na forma horizontal, mas continua vazio na forma vertical, e a vida não tem sentido, porque não tem propósito de ser, não tem propósito de existência, não tem propósito. Sabe, conquistar as coisas é maravilhoso, é claro que é, mas as coisas nunca vão substituir aquilo que Deus tem para a nossa vida como propósito. Qual é o propósito da minha existência? Sabe, se a Bíblia fosse escrita novamente, eu creio que ela está sendo escrita de forma diferente no plano espiritual, e isso um dia nós vamos ler, tudo isso vai estar acontecendo, e eu creio que isso vai acontecer. Não vai ficar tranquilo, vai ter o telão lá mostrando teu pecado, não é isso não, fica tranquilo. Mas eu creio que um dia nós vamos nos deparar de frente com o nosso Pai, e Ele vai poder olhar e falar assim: meu filho, você entendeu na íntegra o propósito da tua existência, olha aqui, você fez isso, você fez aquilo, você fez, você e tal, e você se entregou, você se doou, você participou, você ajudou, você fez a diferença na vida de alguém. Vamos. A vida precisa ter sentido. Não, Jesus não veio na terra para ser aclamado como Deus, que é isso que a religião tentou fazer. Quando fizeram um mutim para colocar ele como rei, ele deu linha, porque ele não veio para ser rei, rei ele já era. A galera não tinha entendido nada. Jesus não veio para ser Deus, Deus ele sempre foi. Mas quando você sabe quem você é, você começa a cumprir propósito. Propósito é o porquê algo nasceu. Propósito
é o porquê algo foi criado. Jesus naquela cruz morreu, ressuscitou o terceiro dia, abriu acesso, me deu identidade, me libertou, para que eu possa cumprir o propósito. Alguém entendeu ali? Porque você nunca vai cumprir propósito se você não tem acesso ao Pai. Você nunca vai cumprir propósito se você ainda se vê preso. Você nunca vai cumprir propósito se você não tem a sua identidade clara. Sabe, um homem e uma mulher, quando ela entende isso, a vida fica mais leve. Ei, olha aqui para mim, não significa que nós não vamos ter dias desafiadores. Eu sei que muitos de vocês sabem do que eu estou passando, mas eu estou passando. E já teve gente que falou assim para mim: no teu lugar já teria desistido. Eu falei: tudo bem, mas eu sei quem eu sou. E porque eu sei quem eu sou, um momento não me define, uma situação não me para. Eu tenho uma identidade. Eu não sei se me aponta, eu não sei se fala, eu não sei se cochicha, e eu não estou nem aí. Porque não se trata dos outros, se trata de mim. Se trata de entender quem eu sou. Se trata de entrar e sair aonde eu entro e saio, com a mesma cabeça erguida. Ei, não é com o nariz empinado, não. É com a cabeça erguida. Porque um filho de Deus, ele só abaixa a cabeça para orar. Só para orar. Um filho de Deus, ele só consegue abaixar a cabeça porque ele reconhece quem Deus é na vida dele. Mas quando ele sai da presença de Deus, ele se torna grande. Porque eu tenho um propósito. O tempo está passando, os dias estão passando. Era onde que eu tinha 18 anos, esse ano eu vou fazer 50. Eu sei que Deus só vai me dar mais 70 anos, então o tempo está acabando, mais 70 anos passa rápido, então eu preciso fazer a vontade dEle. Aí eu te pergunto, Ele morreu, ressuscitou, rasgou o véu, te deu acesso, para quê? Para a gente acordar mais um dia e só se preocupar com os afazeres dessa terra. Eu não estou falando para a gente ser irresponsável. Até quando a gente vai ser a Marta? Correria, para lá, para cá, para lá e para cá. Quando a gente vai ter coragem de se tornar uma Maria, tipo os pés dele, pelo menos por um momento, e falar: Senhor, ministra minha vida, ministra meu coração, ministra meu entendimento. O que o Senhor tem para hoje? O que o Senhor quer que a gente faça hoje? Por onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor quer que eu faça? Deus, eu preciso ouvir a Tua voz, eu preciso cumprir o propósito. Eu sei que tem pessoas que nesse dia estão pensando em tirar a vida, que estão pensando em se matar, que estão pensando que não tem mais jeito. Me leva essas pessoas, me põe em contato com essas vidas. Eu preciso cumprir o propósito. Ei, eu estava vindo para cá. Bom, quando você está em oração, você fica sensível, você vê Deus em tudo. É louco, irmão. E hoje eu fiquei o dia inteiro, irmão, diante de Deus. Eu não preciso falar, mas eu fiquei o dia inteiro orando em línguas, o dia inteiro. Eu só peguei a Bíblia para escrever.
Eu fiquei o dia inteiro, eu falei, Deus, o Senhor vai me revelar algo, o Senhor vai me mostrar algo, eu preciso estar sensível, Deus. Aí eu estava vindo para cá, quando eu saio da minha casa ali, na represa, tem um negócio de vôlei de areia. Assim de gente. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: olha isso. Olha o que o entretenimento faz. Olha quantas vidas. Irmãos, por favor, eu não estou falando que a gente não tem que ter esporte, a gente não tem que ter lazer. Mas as pessoas estão se perdendo. Sabe, ninguém acorda pela manhã e fala assim: hoje eu vou para o inferno. Mas as coisas desse mundo estão fazendo muitas pessoas ir com seus próprios pés. Porque não entendeu o acesso. E nós? O que nós estamos fazendo? Eu estou cumprindo o propósito? Tudo que Deus faz, Ele faz com propósito, irmão. Coloque-se de pé. Olha aqui para mim. A cruz que Jesus enfrentou, ela tinha um propósito. E hoje eu falei uma frase muito dura. Eu disse para o meu filho: tudo que a gente está vivendo hoje tem um propósito. É difícil você falar que algo ruim tem propósito, porque a gente foi acostumado a ouvir, Henrique, que só coisa boa é propósito. E eu disse para o meu filho: filho, aguenta firme, porque o que a gente está passando tem propósito. E Deus me deu essa mensagem. E Deus falou para mim: filho, nem tudo que é ruim foi o diabo que fez. Porque quando eu passei pelaquela cruz, foi muita dor, foi muito sofrimento, foi o pior, mas tinha um propósito. Tinha um propósito. E o que você está passando tem propósito. Eu vou pegar toda essa dor, eu vou pegar toda essa ação, porque você nunca murmurou, porque você nunca olhou para trás, porque você nunca desistiu, porque você nunca falou não, ainda que você sabia que estava difícil. Você nunca pensou em desistir. Ele falou: foi o que o meu filho Jesus fez. Porque houve um momento que Jesus também falou: Pai, se possível, mas se não for possível, eu vou até o fim com esse negócio, porque eu sei que disso vai vir uma colheita. Porque eu já fiz essa oração: Deus, é possível passar esse cálice? E Deus falou: não é. Você vai ter que enfrentar ele, porque eu tenho propósito na dor, eu tenho propósito nisso, eu estou alinhando, eu estou transformando, eu estou resgatando, eu estou fazendo. Você não está enxergando, mas eu estou fazendo uma coisa nova. Rabaço de balás. Ah, igreja, é difícil ver propósito na dor.
é difícil, eu não sei o que você está passando, mas eu posso te afirmar, essa dor não veio para te matar, ela veio para alinhar, ela veio para trazer consciência. Essa dor tem propósito. Olha aqui para mim, eu tô finalizando. Aí Deus falou assim para mim, cara, como Deus falou comigo hoje, eu queria ouvir Deus todo dia igual eu ouvi hoje. Aí Ele falou assim para mim, filho, sabe por que a cruz tem propósito? Sabe por que a dor tem propósito? Sabe por que o sangue do meu filho que foi derramado tem propósito? Eu falei, por que, Senhor? Ele falou, quantas vezes você orou Isaías 53? Eu falei, meu Deus. E eu nunca tinha parado para pensar. Isaías 53 é o cumprimento da cruz. Ele foi moído, ele foi transpassado, e o castigo que nos traz a paz, irmão, presta atenção, para que hoje nós pudéssemos ter paz, ele teve que sofrer, para que hoje eu pudesse me apropriar dessa verdade. Alguém teve que sofrer, alguém teve que passar por dor. Aí Deus falou assim para mim, filho, essa leve e momentânea tribulação que você está vivendo, fica tranquilo, você vai ver os frutos disso, você vai ver o que eu vou fazer, filho. Assim como Jesus termina o texto de Isaías 53, no verso 8, salvo engano, é 9, vai dizer assim, e ele viu o fruto do seu penoso. Ei, se você está passando por um momento, é só um momento, isso é só uma semente de dor, mas que vai gerar alívio para muita gente. Aquilo que você chama de dor hoje é só um alinhamento para um grande avivamento que Deus vai fazer através da tua vida. Levanta suas mãos. Eu preciso liberar sobre a vida de alguém aqui. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém. Eu sei que eu preciso ministrar a ceia, mas se você está passando por um momento de dor, de tristeza, de angústia, vem aqui, eu quero impartir isso com você, e eu quero profetizar que essa dor não vai te matar, essa dor não vai te parar. Eu quero liberar sobre a tua vida. Vem aqui, se você quer receber isso, eu quero repartir, eu quero impartir, porque aquilo que Deus falou comigo, vem do céu, passa pelo altar e derrama para a igreja, em nome de Jesus. Vem. Eu não sei qual é a atuação, eu não sei qual é a área que você está vivendo, de tristeza, de angústia, de sofrimento. Ei, Deus está dizendo para mim, para você, é uma leve, momentânea tribulação. Aquilo que hoje está doendo, amanhã vai ser o teu grande testemunho. É só um tempo, é só uma fase. É só um tempo, é só uma fase. Rabababá, cheira labás, suriribalás, cheira lalalabá, xaralalabá, souralabás, ribabá, cheire, cantarabá, cheire, rabalabá, soureanderebalás. Vamos, igreja, em nome de Jesus. Chorerebalabás, souralalabás. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui está o teu povo, a tua igreja, o teu povo, Senhor. Pai, eu creio naquilo que eu ministrei, porque eu não vim aqui fazer uma mensagem linda, eu vim pregar aquilo que o Senhor está falando na minha vida, eu vim liberar aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. E Pai, da mesma forma que o Senhor falou comigo, da mesma unção que o Senhor ministrou meu coração, que era uma leve e momentânea tribulação, que ia produzir algo grande. Assim seja, assim seja, assim seja. Rabababalaieira lababaralabachei, ribababachore cantereba labaçou.